Vamos lá para a nossa questão de hoje. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: a linguagem R apresenta diversos comandos para tratamento de dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando que informa a linguagem R em qual pasta ela deve ler os arquivos de dados. Letra A, arquivos, abre e fecha parênteses. Letra B, dados, abre e fecha parênteses. Letra C, data all, abre e fecha parênteses. Letra D, setwd, abre e fecha parênteses. E a letra E, biblio, abre e fecha parênteses. Pessoal, para responder essa questão, a gente tem que observar muito o que o final do enunciado disse. Porque o final do enunciado diz para assinalar a alternativa que apresenta o comando que informa a linguagem R. Atenção, a parte mais importante agora. Em qual pasta ela deve ler os arquivos de dados? O que é uma pasta? Uma pasta é um diretório que contém arquivos. Então, o que ele quer aqui é um determinado comando que usamos na linguagem R para indicar para a linguagem R em qual diretório, quer dizer, em qual pasta ele vai acessar os diversos arquivos, por exemplo, para fazer leitura, entre outras operações. Então, para responder essa questão efetivamente, nós vamos ter que analisar vários comandos. Eu vou começar aqui, dentre os vários comandos da linguagem R, eu vou apresentar para vocês um comando e uma função chamada setwd. Setwd. Esse comando, essa função da linguagem R, ela é muito importante porque essa função ela define o diretório de trabalho atual, define o diretório de trabalho corrente do qual a linguagem R vai acessar os arquivos. O diretório em que a linguagem R vai procurar por arquivos de dados e também vai acabar salvando novos arquivos se assim ela gerar, certo? É muito importante quando você precisa, por exemplo, ler ou escrever arquivos em um determinado local do seu sistema de arquivos. Isso acaba sendo extremamente útil, essa função chamada setwd, certo? Mas não é só ela que eu quero explicar não para vocês. Aqui eu quero mostrar, por exemplo, a sintaxe da função setwd, que é setwd, abre parênteses, e entre os parênteses vocês colocam entre aspas qual é este diretório. Então aqui é um exemplo para mudar o diretório de trabalho para um determinado diretório específico, para um caminho específico. Depois eu vou exemplificar passo a passo, mas aqui para a gente entender a sintaxe dessa função. Então, é o nome da função, setwd, abre parênteses, e entre aspas você descreve qual é o caminho de diretórios e subdiretórios até chegar naquele que você deseja que seja agora o diretório de trabalho atual usado pela linguagem R, tá? Além desse setwd, eu quero explicar para vocês também aqui uma outra função chamada getwd. Observa, temos o setwd e temos também o getwd. Essa função especificamente serve para ver, para visualizar qual diretório você está trabalhando nesse momento. Então, se você quiser saber, eu não sei qual é o diretório atual que a linguagem R está trabalhando no momento. Então você usa getwd, abre e fecha parênteses, e a linguagem R já vai exibir qual é o diretório atual. Então é diferente do setwd, que serve para alterar qual é o diretório de trabalho, qual é o diretório atual. E o getwd para mostrar então qual é o diretório de trabalho atual que você se encontra, certo? Então não confundir aí o setwd com o getwd. Tá? E outra coisa importante que eu também quero mostrar para vocês, depois que vocês estão num determinado diretório de trabalho, vocês podem, por exemplo, fazer a leitura de arquivos. É muito comum na linguagem R realizarmos leitura, por exemplo, de arquivos CSV, que são aqueles famosos arquivos normalmente separados por vírgula. E aí nós temos duas funções aí para ler arquivos CSV que eu quero destacar, que é o read.csv e também a função read.csv2. E qual a diferença entre elas, né? Então existe aí sim uma diferença entre essas duas funções, entre esses dois comandos, e é importante saber que os dois argumentos dessa função têm por seu padrão, por seu default, algum valor que é diferente da outra, certo? Por exemplo, são eles o sep, que é o separador de colunas, e o desc, que é o separador de casas decimais, que são argumentos que já têm um padrão. Quando a função é a função read.csv, o padrão para a função sep é vírgula.
e para a função desc é ponto. O que faz o argumento sep? O argumento sep, ele indica qual vai ser o separador dos valores. E o argumento desc indica qual vai ser o separador de casas decimais. Então, quando a gente usa a função read.csv, ele automaticamente entende por padrão que a vírgula vai ser usada para separar os valores e o ponto vai ser usado para separar as casas decimais, embora a gente possa indicar isso, tá? Já quando a gente usa a função read.csv2, aí o padrão é diferente. Nós temos o argumento sep por padrão como sendo ponto e vírgula para separar os valores e o argumento desc como sendo a vírgula para separar as casas decimais. Isso é que vai diferenciar então se a gente vai usar a função read.csv ou a função read.csv2. As duas servem para ler arquivos CSV, certo? Feito todas essas observações, pessoal, agora vamos para a prática. Então aqui eu tenho o meu rconsole, que para quem não sabe é o prompt de uso da linguagem R. E vocês podem baixar gratuitamente o rconsole lá no site oficial da linguagem R, certo? Então assim que vocês baixarem o rconsole, ele mostra aqui esse indicador que você está pronto para começar a trabalhar com a linguagem R. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar o comando getWD, a função getWD, que é para mostrar qual é o diretório de trabalho atual. Então vou dar Enter ali e ela acabou de me mostrar que o diretório de trabalho atual que eu me encontro é C++. Como eu estou usando o Windows aqui, está indicando que é a raiz de armazenamento da unidade C. Mas o arquivo que eu quero fazer a leitura não está nesse diretório. O arquivo que eu quero fazer a leitura está no meu diretório C++/teste. E aí como é que eu faço então para alterar o diretório de trabalho? Já que eu estou no diretório getWD, eu quero alterar o diretório de trabalho para um outro diretório. Como é que eu faço isso? É aí que entra em cena a função setWD, que permite alterar o diretório de trabalho. Como agora eu quero ir para o diretório C++/teste, quer dizer, o diretório teste, então eu vou usar a função setWD, abre parênteses, entre aspas, vou escrever C++/teste, fecha aspas, fecha parênteses, e vou dar Enter. Pronto, com isso ele foi para o diretório C++/teste. Agora o meu diretório de trabalho atual é o C++/teste. Como é que eu consigo confirmar que o meu diretório de trabalho atual é de fato C++/teste? Eu vou usar novamente a função getWD, porque quando eu uso a função getWD, ele mostra qual é o diretório atual de trabalho. Então vou usar o getWD e agora ele está mostrando, o diretório atual de trabalho é C++/teste. Perfeito, então eu já estou dentro desse diretório C++/teste. Agora tem uma outra informação. Dentro desse diretório teste aí da unidade C, eu tenho um arquivo chamado aulac.csv que contém os meus dados. E eu quero ler esse arquivo aulac.csv e quero guardar isso numa variável. Como é que eu faço isso? Então primeiro vamos aqui determinar uma variável chamada von. Vamos colocar aqui o sinal menor e um tracinho, que é atribuição. Então, vou atribuir para a variável von. Quero usar agora a função read.csv, já que eu quero fazer a leitura num arquivo CSV e atribuir isso para a variável von. Então, vou fazer a leitura do arquivo read.csv. Vou abrir parênteses, vou colocar como primeiro argumento, entre aspas, ali o nome do arquivo que eu quero fazer a leitura, que é aulac.csv, fecha aspas. Vou colocar vírgula, o segundo argumento eu vou indicar qual é o símbolo separador dos valores dentro desse arquivo. Aí eu uso o argumento sep. Sep igual, entre aspas, vírgula. Estou indicando que o elemento que vai separar os valores dentro do arquivo aula.csv é justamente uma vírgula. Vou botar vírgula de novo e o último argumento dessa nossa função read.csv, que é o indicador de casas decimais. Qual vai ser o símbolo que vai separar as casas decimais nesse meu arquivo? Então vou usar dec igual, entre aspas, ponto final, indicando com isso que o separador das casas decimais vai ser o ponto, certo? E aí vou dar Enter. Pronto, agora, pessoal, eu já atribuí para a variável von
a leitura do arquivo aula.c.csv. E agora eu vou ver o resultado. Para ver o resultado, basta chamar a variável VON. Então vou digitar VON, chamando essa variável VON e dando Enter para que ele mostre o conteúdo. E aí quando eu dei Enter, ele acabou de mostrar o conteúdo desse arquivo chamado read.csv. Colocando aqui nomes, porque eu tinha dentro desse arquivo, eu tinha nomes como Pedro, Paula, Maria e Ana, tinha idade 45, 52, 31, 23, tinha alimento, melancia, cereal, pizza e sorvete. Quer dizer, ele acabou de mostrar o conteúdo desse arquivo aula.c.csv, guardando isso na variável VON, e aí eu coloquei VON para rodar e ele executou e mostrou esse conteúdo. Então aqui, pessoal, com essa aula, nós acabamos aprendendo aqui várias funções e comandos, como o getWD, que exibe qual é o diretório de trabalho atual, o setWD, que permite alterar qual é o diretório de trabalho atual. Temos também aqui a função read.csv, que mostra o conteúdo dos arquivos CSV, isto é, faz a leitura dos arquivos CSV e pode guardar isso, por exemplo, numa variável, como o caso de VON, e aí então, depois executando e mostrando esse conteúdo, certo? Perfeito, feito essas análises, agora podemos voltar na questão. A questão dizia: a linguagem R apresenta diversos comandos para tratamento de dados. Assinale a alternativa que apresenta o comando que informa a linguagem R em qual pasta ela deve ler os arquivos de dados. Como ele quer ir para uma pasta, indicar uma pasta específica para ler os arquivos de dados, tem que ser o setWD, que nós temos ali na letra D de Dinamarca, porque essa função que informa a linguagem R qual é a pasta que a partir de agora ela deve ler os arquivos de dados. Então o que ele queria aí era simplesmente alterar qual era a pasta de trabalho atual. Queria informar a linguagem R para ele, a partir de agora, passar a ler os arquivos de dados em uma pasta específica, em um diretório específico. Para isso usamos o comando setWD, ou a função setWD, que está descrita aí na letra D de Dinamarca, que de fato então é o gabarito e a resposta desta questão.